Fala pessoas, muitíssima boa noite a todos e todas que estão assistindo aí para mais uma aula. Bom, espero que vocês estejam bem, eu estou bem também, beleza? E vamos para mais uma aula de Excel. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui pela primeira vez, vou explicar como é que funciona, vou explicar o que é o percussor, o que nós teremos na aula de hoje e assim por diante, tá? Então seja muito bem-vindo para mais uma aula de Excel. A nossa aulinha aí tá espetacular sobre validação de dados, fechou? Então, já vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem também se tiverem alguma dúvida, tá? Interagir aí assim que possível, fechou? Vou deixar aqui embaixo aqui o link para vocês também compartilharem, assim por diante. Pessoal, então vamos lá, o que é o percussor, né? Então muita gente se faz essa pergunta, não sabe como que funciona ainda, não sabe como que funciona a plataforma. Então o percussor ele é uma ferramenta para poder te ajudar a se desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então eu estou aqui hoje, né? Minha função aqui hoje é te desenvolver, tá? E mais profissionalmente, beleza? Bom, o que nós ensinamos aqui você pode usar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E o foco do precursor é ajudar tanto quem quer entrar no meio militar, quanto também quer sair do meio militar e entrar no mundo paisano, né, que a gente chama, entrar no mundo onde o mercado de trabalho atua, beleza? Então, como que funcionam os ensinos do PREC Percursor? O que a gente faz então, pessoal? A gente escala todo dia um conteúdo, a gente escala todo dia um professor para dar aula para vocês às 19 horas, beleza? Lembrando, todas as aulas elas são gratuitas, então você não vai pagar absolutamente nada por elas. Por que é importante você assistir todas as nossas aulas? Porque foi como eu te falei no início, você vai conseguir se desenvolver, tá? Você vai conseguir aprimorar suas habilidades e aprender também algumas coisas que você ainda não sabe, que você ainda não conhece. Fechou? Como que funciona o nosso cronograma? Segunda-feira, às 19, nós temos aula de inglês com o Teacher Peterson, beleza? Então, toda segunda às 19, aula de inglês. Você que não sabe absolutamente nada, não sabe o que pronunciar, não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, toda segunda, aula de inglês com o Teacher Peterson para você não perder nenhum conteúdo, tá? Que tá, inclusive, tá imperdível. Fechou? Tá insano. Toda terça às 19 vocês terão aula comigo, fechou? Inclusive o nosso ciclo está chegando ao fim, pessoal. Essa é a nossa 8ª aula, beleza, de Excel. E no Excel o que a gente aprende, né? Qual que é o fator preponderante aí para que a gente possa usar e utilizar e aprimorar e assim por diante o Excel? O Excel ele é feito para que você conheça as ferramentas dele e otimize seu tempo no mercado de trabalho, né? Ou até mesmo na sua vida pessoal. Então, através de planilhas, você consegue gerenciar dados, você consegue automatizar dados, você consegue formalizar informações, você consegue esquematizar informações, esquematizar dados e assim por diante. Tudo isso para facilitar a sua vida quando se trata de dados, quando se trata de base de informações, beleza? Então a gente trabalha com a planilha aí. Conseguimos criar gráficos também, fechou? Além disso, quarta, nós temos aula de saúde mental com o professor Tenente Brasil, beleza? Tenente R2 aí, que está com conteúdo imperdível sobre saúde mental. Então você que tende a todos os dias querer saber, né, como se manter melhor, quer também saber como se estabilizar no mercado de trabalho, tendo uma saúde mental estável, assim por diante, fechou? Toda quarta-feira às 19, aula com o Tenente Brasil. Quinta, nós temos o papo de veterano, então toda vez o Tenente Leal traz alguém aqui para o percussor, para o nosso papo de veterano, né, o nosso podcast, beleza? Nesse podcast a gente aborda vários assuntos. A maioria dos assuntos que a gente tratou até agora foi sobre como o mercado de trabalho funciona e sobre como você, que é militar e pretende sair das Forças Armadas, ou sobre você que está no meio civil e pretende ir nas Forças Armadas, todos os bizus possíveis, tá? Então você vai aprender tudo possível para que você possa se dar bem no mercado de trabalho e também dentro da força, beleza? Então nosso papo de veterano é alguém especial que ou já serviu ou pretende servir, tá? E tem um bizu excelente para poder te pagar aí, beleza? Além disso, nas sextas-feiras, o que nós teremos? Nós teremos as instruções do período básico, fechou? Então, com o Tenente Leal, na sexta-feira, ele ensina basicamente ali o que a gente aprende no início da carreira militar. Então, se você que acabou de entrar no exército ainda não tem todos os bisus possíveis,
quer se dar bem, quer se sobressair dentre outros militares, toda sexta-feira acompanha o conteúdo do Tenente Leal, que também tá insano, beleza? Então eu já vou pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, curte, compartilha, beleza? Baixa o nosso app, que lá vai ter todos os bizus possíveis para você também ver as aulas que você perdeu, fechou? Tem canções, enfim, tem muito conteúdo. O PREC Precursor tá insano e só quem não quer não pega o bizu, beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser sobre validação de dados, beleza, pessoal? E, bom, para você que nunca mexeu com Excel, a nossa aula de hoje ela vai ser bem tranquila, tá? Não precisa pensar que vai ser uma coisa elucubrada, uma coisa difícil de entender, muito pelo contrário, vai ser uma coisa bem simples, bem fácil, é porque a gente coloca um bicho de 7 cabeças quando a gente fala de Excel, mas na verdade Excel é muito tranquilo de trabalhar. O que muitas pessoas não fazem, que é um erro muito grande, é a falta de prática. Então, quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando mexer com Excel. E na nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre validação de dados, tá? Então, resumidamente aí, quando a gente trata de validação de dados, como o próprio nome já diz, a gente tem algumas informações que são válidas ou não. Então hoje você vai ver o que é importante a gente fazer para evitar alguns tipos de erros quando a gente fala de validar dados, beleza? E também entender como que funciona, pelo menos ali a parte básica de validação de dados. Como que a gente pode mexer, com o que a gente pode mexer e assim por diante, beleza? Dito isso, vamos começar a nossa aula. Eu vou começar aqui a apresentar a minha tela para vocês, beleza? Vamos lá. Deixa eu só ver se está tudo em ordem aqui, se vocês estão conseguindo ver direitinho. Jorge, beleza. Fechou. Já me confirmou que está tudo certinho aqui, então. Beleza. Pessoal, eu tenho aqui, então, que eu montei para vocês uma pequena listinha para a gente começar a trabalhar a nossa validação de dados. E na validação de dados de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre validação de dados em lista, tá bom? Lista suspensa. Então, eu tenho aqui em uma das minhas planilhas, em uma das minhas guias de planilhas, eu tenho aqui a opção marca, modelo e unidades na compra. E na opções de carros, eu vou ter aqui Honda, Toyota, Fiat e Volkswagen. Além disso, né, então nas opções, o que a gente vai ver? Como o próprio nome já diz aqui na lista de carros, nós temos marca e nós temos modelo. De acordo com a marca que eu escolhi aqui, eu quero que um modelo seja condizente com a marca e assim sucessivamente, beleza? Aqui na unidades da compra eu vou deixar para vocês, beleza? Não vou interferir muito nessa parte, mas assim, só para a gente ter uma interação, para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer aqui, do que a gente pode mexer com esse tipo de ferramenta, beleza? Pessoal, então vamos lá. Aqui em opções de carros, só vou pedir para o Jorge me confirmar se está rodando liso aí. Aqui em opções de carros, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui 4 marcas, tá? Inclusive eu coloquei aqui as 4 marcas mais famosas que a gente tem no nosso mercado, beleza? E diante dessas marcas, nós temos alguns modelos, tá? Algumas opções de carros aqui de cada marca. Então, por exemplo, Honda, nós temos o Accord, nós temos o Honda City, Civic e assim por diante. A intenção, pessoal, é fazer o quê? Ao invés de eu ficar colocando na lista de carros aqui, né? Um por um, então marca, modelo, unidades, eu quero fazer o quê? Eu quero automatizar isso daí. E para automatizar, eu vou usar a minha validação de dados, tá? Então, através da marca, eu quero que venha o modelo, e através do modelo, eu escolho quantas unidades de compra eu quero. Fechou? Então, vamos lá. Aqui em marcas, como é que a gente já pode validar os dados? A gente tem aqui, então, 4 opções de marcas, né? Como eu falei para vocês no início da nossa aula. Honda, Toyota, Fiat e Volkswagen. Eu vou vir aqui para a lista de carros, vou clicar aqui na primeira célula, né? A célula A2. E aqui na guia dados, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, na guia dados
eu vou ter uma ferramenta aqui, ó, uma partezinha das ferramentas, chamada ferramentas de dados. Aqui vai estar texto para colunas, aqui vai ter também preenchimento relâmpago, vai ter remover duplicadas, vai ter também consolidar, tudo isso daqui, tá? Porém, a que a gente quer aqui, ó, é a validação de dados. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver na telinha de vocês, porque às vezes não aparece no ao vivo, mas quando eu deixo o mouse aqui sobre a ferramenta validação de dados, ele me diz a seguinte coisa: escolha uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Por exemplo, você pode fornecer uma lista de valores como 1, 2 e 3, ou permitir apenas números maiores que 100 como entradas válidas. Então, pessoal, não vai aparecer aqui para vocês, tá? Mas quando vocês deixarem o mouse de vocês em cima da ferramenta, vai aparecer essa mensagenzinha que eu acabei de ler para vocês. Vou clicar aqui nessa ferramenta validação de dados e vai aparecer aqui para mim uma outra caixa de texto, tá? Eu acho que vocês também não estão conseguindo ver, mas eu vou ler para vocês tudo que está aparecendo para mim, tá? Então aparece aqui para mim, pessoal, validação de dados. Logo abaixo aparece configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Quando a gente olha mais um pouquinho para baixo, aparece permitir e duas opções, qualquer valor e dados. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Quando eu peço para ele permitir o que eu quero, ele vai me dar várias opções. Então, Emerson, você quer permitir que tipo de validação de dados? Você quer validar um número inteiro? Você quer validar um número decimal? Você quer validar uma lista? Você quer validar data, hora, comprimento do texto ou personalizado? Então, o que a validação de dados vai me dizer? Emerson, quando você colocar uma dessas opções, você apenas vai poder colocar coisas que estejam referentes a essa opção que você colocou, beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui permitir número inteiro, dentro da minha célula só vai ter número inteiro, só vou poder colocar número inteiro. Se eu escolher a opção decimal, ele vai fazer a mesma coisa, só vai poder fazer a opção decimal, então números decimais. Se eu colocar lista, ele vai permitir para mim colocar dentro dessa célula lista, data e assim sucessivamente, beleza? Na aula de hoje, eu vou selecionar lista, fechou? Então, assim que eu clico em lista, vai aparecer aqui para mim aqui fonte, tá? Quando a gente clica em fonte, a gente pode escrever aqui o que a gente quer, né? Então, escrever por extenso as marcas que a gente quer, beleza? Que lembra como eu falei para vocês? Honda, Fiat, Volkswagen e a outra, acabei esquecendo, mas enfim, eu vou mostrar aqui já para vocês. Então aqui eu cliquei em fonte, eu vou trazer o meu mouse até opções de carros, beleza? Quando eu trouxer aqui o meu mouse para opções de carros, o que eu vou querer? Eu vou querer estas opções aqui em cima, tá? Então, acabei de selecionar, vocês estão vendo bem agora o tracinho, né, selecionado. E o que esse tracinho me diz, né? Ele me diz a seguinte coisa: Emerson, quer dizer então que a lista que você quer é referente aos nomes que você colocou, que você acabou de selecionar as células? Sim, é exatamente isso que eu quero, Excel. Então, como que vai estar aqui para mim, né, pessoal? Vai estar a seguinte coisa: validação de dados, eu coloquei aqui para ele permitir uma lista. Depois disso, eu vim aqui na fonte, cliquei no espacinho da fonte, opções de carros e selecionei esses títulos aqui, beleza? Vou dar um OK. Agora eu quero que vocês vejam como que vai funcionar aqui a nossa planilha, né? Nossa tabelinha que eu acabei de criar. Então, nessa validação de dados, pessoal, o que eu acabei de dizer para o Excel? Olha, Excel, eu quero que a lista que esteja permitida na primeira coluna, nessa célula que eu coloquei aqui para você em específico, eu quero que apareça o que eu escrevi na opções de carros. Então, quando eu clico aqui em opções, pessoal, olha o que vai aparecer aqui para mim. Honda, Toyota, Fiat e Volkswagen, beleza? Vou colocar aqui Honda, então, para vocês darem um exemplo, para vocês verem um exemplo. Porém, nessas aqui, no caso, né? Então, na célula de baixo não tem nada, porque eu coloquei apenas a validação de dados nessa primeira célula
aqui, beleza? Porém, nada impede do que eu mostrei para vocês nas outras aulas, de colocar a validação de dados nas células abaixo, beleza? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E todas agora têm as opções que eu coloquei na última célula, né? Então, ó, se eu vir aqui embaixo, vai ter a opção para mim, beleza? Eu vou colocar aqui Volkswagen, vim aqui embaixo, vai ter outra opção para mim, vou colocar Toyota, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a coluna, beleza. Vou colocar aqui também Toyota de novo, opa, colocar Toyota novamente, vou colocar aqui Volkswagen, agora eu vou colocar Fiat, opa, Fiat, beleza? Então, todos aqui que eu colocar, vai apenas aparecer para mim as opções que eu coloquei no início, beleza? Professor, agora me responde uma pergunta. Se nessa validação de dados eu colocar uma outra informação, ela vai aceitar? Vamos ver, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Aqui no Honda, eu vou escrever uma marca diferente. Tá? Então, nós temos aí Toyota, Volkswagen, Fiat. E eu vou colocar uma marca... Deixa eu ver. Jorge, solta uma marca aí para mim no comentário. Uma marca diferenciada, uma marca boa, cara. Uma marca desenrolada. Deixa eu ver, tô pensando em alguma aqui também. Hyundai. Pode ser? Então vou colocar aqui Hyundai. Hyundai, nem sei se é assim mesmo, mas vamos lá. Hyundai. Quando eu dou Enter, pessoal, olha o que vai acontecer para mim. Vai aparecer uma mensagem aqui na minha tela do Excel dizendo: este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Então, o que o Excel acaba de me falar? O que o Excel acaba de me dizer? Olha, Emerson, eu entendo que você queira colocar a Hyundai também, porém, nós validamos apenas as marcas que você já selecionou, beleza? A gente não consegue colocar para você a marca Hyundai, porque nós podemos apenas colocar as marcas que estão na nossa lista. Porém, Emerson, se você quiser colocar a Hyundai na lista, você vai ter que fazer uma nova validação de dados e acrescentar a Hyundai. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Então, eu vou apertar aqui em cancelar, beleza? Ele voltou automaticamente para o Honda. Não sei se para vocês apareceu a mensagenzinha aqui, mas eu acabei lendo para vocês também. Fechou? Então isso, pessoal, já serve para o quê? Quando a gente trabalha com planilha, a maioria das vezes nas empresas, nós não somos os únicos a mexer nessa planilha em específico. Para que a gente evite uma catástrofe nas nossas planilhas, o que a gente faz? A gente valida os dados. A gente mostra para a pessoa que está com a nossa planilha o que ela tem que fazer. Camarada, é o seguinte, você só vai poder mexer nessa planilha aqui colocando as informações que eu validei. Beleza, pessoal? Então, para vocês que estão em casa se perguntando ainda o que é validação de dados, é exatamente isso. Na célula que eu validei os dados, apenas os dados que eu validei serão os dados que eu vou poder colocar naquela célula em específico, ou naquela planilha em específico, ou naquela coluna em específico. Fechou, pessoal? Então, basicamente, é dessa forma aí que a gente consegue utilizar a validação de dados. Fechou? Agora, vem um novo desafio. Agora eu quero os modelos. Porém, pessoal, olha que parte interessante. Da última vez que eu fiz a validação de dados, eu fiz o quê? Eu coloquei Honda, Toyota, Fiat e Volkswagen. Confere? Porém, eu não posso fazer essa partezinha aqui, né? Ó, listar um por um. Eu não posso listar só o da Honda, eu não posso listar só o da Toyota, eu não posso listar só o da Fiat e também não posso listar só o da Volkswagen. Eu preciso listar de cada coluna. E para a gente fazer isso, nós não vamos fazer da mesma forma que eu fiz da primeira vez, beleza? A gente vai fazer uma forma diferente. Mas antes de continuar, que eu acabei esquecendo aqui, tive um pequeno delay, antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma parte interessante dessa validação de erros, tá? Então, dessa primeira validação de erros. Vou clicar aqui na célula A2, então, que a gente já tinha deixado com Honda.
Vou vir aqui em validação de dados. E nas opções que eu falei para vocês, vai aparecer aqui configurações, mensagem de entrada e alerta de erro, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um alerta de erro. Meu título vai ser opa, peraí. Opa, algo está errado. Esse vai ser o meu título. Já a mensagem de erro, eu vou colocar da seguinte forma, tá? Então, minha mensagem de erro vai ser a seguinte mensagem. Vou tirar aqui o caps lock. Talvez a opção desejada não esteja nos parâmetros permitidos. Então, eu coloquei aqui para ele aqui, ó. Opa, algo está errado. Mensagem de erro. Talvez a opção desejada não esteja nos parâmetros permitidos. Selecione as opções que correspondem a esta célula. Beleza? Ponto final. Dei um OK aqui. O que vai acontecer agora? Quando eu errar novamente, vai aparecer uma mensagem para mim diferenciada. Tá? Então, o que eu acabei de fazer? Vou colocar aqui Honda. Não, vou colocar Hyundai de novo. Tá? Então, Hyundai. Opa. Hyundai. Beleza, eu coloquei aqui Hyundai novamente. Quando eu der Enter, o que vai aparecer aqui para mim de mensagem de erro? Deixa eu só até ver se está aparecendo essa mensagem de erro para vocês. Não tá. Poxa, eu não sei o que acontece, porque para mim aparece, mas para vocês na telinha de vocês aqui não aparece. Mas eu vou ler para vocês, tá? Então, ó, aparece, como eu falei para vocês, né? Opa, algo está errado. Talvez a opção desejada não esteja nos parâmetros permitidos. Selecione as opções que correspondem a esta célula. Beleza? Então, o Excel ele fala para mim o quê? O Emerson, ó, tá errado aqui o que você acabou de colocar. Coloca outra coisa porque essa daí não vai funcionar, tá? Lembrando, a validação de dados ela vem justamente para acontecer o que acabou de nos mostrar. Quando a gente erra, o Excel vem e fala assim, ó, tá errado, muda que isso daí não tá certo, beleza? Algo de errado não está certo. Então a gente pode colocar várias mensagens aqui de apoio. E qual que é o intuito dessas mensagens em específico? É mostrar para aquele colaborador que está mexendo com a sua célula, é mostrar para aquele colega que você emprestou a planilha, é mostrar para aquele camarada que é analista de dados e assim por diante, mostrar para ele que apenas os dados que você colocou naquela célula em específico não podem ser alterados, não podem ser ajustados, beleza? Apenas os dados que eu coloquei naquela célula, dentro daqueles parâmetros, poderão ser usados. Caso contrário, a gente não consegue mexer naquela célula, beleza? Então, vou colocar aqui novamente a que estava em primeiro, né? Então, que é a Honda, né? E agora a gente vai aqui para a parte de modelo. Fechou, pessoal? Pessoal, lembrando, tá? As mensagens, elas não vão aparecer para vocês aqui na telinha. Porém, tudo que está aparecendo aqui para mim, eu estou falando para vocês. Então, se vocês estiverem com o Excel abertos no computador de vocês, fiquem tranquilos, tá? Que a gente vai fazendo ali juntinho para que você não erre de forma alguma, beleza? Bom, então continuando aqui, agora eu vou mexer na parte de modelo, beleza? Então, vou jogar um pouquinho mais para cá. A gente vai mexer na parte de modelo, para agora, toda vez que eu selecionar uma marca, o modelo dessa marca seja correspondente àquilo que eu coloquei. Fechou? Então vamos lá, vou voltar para o Excel aqui, eu estava vendo minha tela. Bom, aqui em modelo, a gente vai novamente utilizar a validação de dados, beleza? Então vou fazer o que agora? Diferentemente da primeira, agora eu tenho várias opções referente a uma opção em específico. O que vai acontecer? Para que a gente continue, eu vou ter que vir aqui em opções de carros, tá?
E agora eu vou ter que mostrar uma nova ferramenta para vocês que também é muito interessante no Excel. Eu consigo fazer com que mais células se tornem apenas uma, porém não é mesclando e centralizando essas células, e sim apenas nomeando elas, beleza? Então, toda vez que a gente clica uma célula, toda vez que a gente clica num quadradinho desse, aqui em cima aparece onde está localizado o meu mouse, beleza? Onde está localizado a minha seleção, que é a caixa de nome, fechou? Então, essa partezinha aqui que eu acabei de mostrar para vocês através do meu mouse é a caixa de nome. Então, clique aqui na célula C7, né? Então, coluna C, linha 7. O Excel mostra para mim que eu estou na C7, beleza? Porém, eu posso dar um outro nome para essa célula, tá? Por mais que seja engraçado, a gente pode. E eu não vou colocar aqui o nome Jefferson, Peterson, Emerson, não vou colocar esse tipo de nome, e sim algo correspondente àquilo que eu tenho de informação na minha planilha, tá? Então, por exemplo, eu quero que, nesse caso em específico, todos esses modelos aqui sejam da marca Honda. Então, vou selecionar essas células e aqui em cima eu vou escrever Honda, beleza? Então, ó, Honda, dou um Enter. Agora o nome dessas células aqui é Honda. Então, todas elas juntas aqui se tornam Honda, beleza? Agora, vou continuar aqui fazendo nas outras, beleza? Então, essas células aqui, do Corolla até o Yaris, vai ser Toyota. Dou um Enter, ele deu nome para elas. Então, todas essas células a partir de agora são Toyota. Vou selecionar essas daqui, vou colocar agora o nome de Fiat, beleza? Então, todas essas células aqui agora se tornam o nome Fiat, beleza? Deixa eu só voltar aqui. Espera aí rapidinho, pessoal. Tive um pequeno probleminha técnico aqui e já volto a falar com vocês. Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou selecionar todos os nomes da Volkswagen e escrevo aqui novamente Volkswagen. Opa. Beleza. Opa. Volkswagen. Lembrando, pessoal, todos os nomes eles precisam estar iguais, tá? Então, do meu título precisa estar igual também ao nome que eu acabei de colocar na minha célula, beleza? Então, da mesma forma aí, vocês coloquem na célula de vocês. Fechou? Coloquei agora, o que nós vamos fazer? Elas já têm o nome delas, então toda vez que eu seleciono essas células, elas vão ter o nome que eu no começo dei para elas, tá? Então, todas essas células juntas se chamam Honda, todas essas células juntas se chamam Toyota, todas essas daqui juntas se chamam Fiat e todas essas daqui se chamam Volkswagen, beleza? Vou vir aqui para minha lista de carros agora e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em validação de dados novamente, beleza? Vou vir aqui em configurações, permitir, eu vou colocar para ele permitir uma lista, beleza? Porém, fonte, vou fazer uma coisa diferente, tá? Em fonte, eu não vou mais selecionar as opções na outra coluna. Eu vou usar uma função, beleza? E essa função eu vou fazer com que vocês tenham ela de lição de casa. Pesquisem como que funciona a função indireta, beleza? Então é isso que vocês vão fazer. Na fonte aqui, quando eu clicar aqui na fonte, eu vou colocar igual, indireta, abre parênteses, e vou selecionar a célula do lado, que no caso é a A2, e fecho parênteses. Fechou? Pessoal, uma coisa muito, muito, muito importante. Vocês não estão vendo aí, e eu vou copiar aqui só para mostrar para vocês como é que fica, tá?
Vou cancelar aqui e vou fazer novamente depois. Mas, ó, essa daqui é a função que vocês vão colocar aí, beleza? Na célula de vocês. Então, ó, vai ficar desse jeito aqui, igual indireta. Porém, nesse indireta aqui, eu vou ter que tirar esses dois cifrão, tá? Então, tiro esse cifrão e tiro esse cifrão aqui. Por que que eu vou tirar? Isso, pessoal, lembrando, tá? Não é nessa célula específica aqui, é para vocês verem o que que eu estou fazendo, porque no ao vivo não aparece para vocês a mensagenzinha de texto que aparece para mim no Excel. Então, por que que eu tirei esse cifrão? Porque o cifrão, quando eu deixo ele, ele vai congelar aquela célula em específico. Porém, quando a gente vai copiar e colar essas células para baixo, eu não quero que apareça só informação referente ao A2. Eu quero que apareça referente ao B2, na verdade, desculpa, ao A3, A4, A5, A6 e assim sucessivamente. Sucessivamente. Beleza? Então lembrem-se disso aí. Quando tiver com o cifrão, é porque está congelado naquela célula em específico. Quando não está com o cifrão, aí ele não está congelado, ou seja, ele vai seguir uma sequência, beleza? Então, essa fórmula aqui que vocês vão colocar lá na fonte que eu estou mostrando para vocês, né? Não aparece na telinha, porém eu já estou mostrando aqui para vocês como escreve, para quando vocês forem fazer, aí sim a validação de dados dá certo, beleza? Então, vem aqui em validação de dados novamente. Permitir valor lista, fonte eu vou colocar igual, né? Igual indireta, abre parênteses, A2. Vou tirar o meu cifrão, que apareceu aqui para mim novamente, tá? E, pessoal, lembrando, tá? O cifrão ele ajuda em algumas ocasiões, principalmente na ocasião PROC-V e PROC-H, porém, em algumas situações não é interessante pra gente, beleza? Então, igual indireta A2. Como eu falei para vocês, não vou explicar agora nessa aula o que é indireta, mas fica de lição de casa e pesquisar o que é essa função indireta. E dou um OK. Opa, deu um pequeno erro aqui, hein? Vamos ver aqui o que o Excel está me dizendo. Eita, deixa eu pegar minha colinha. Quero saber o que aconteceu. Pois é, teve algum errinho aqui que eu não consegui entender do Excel. Deixa eu apagar aqui novamente e ver se ele vai dar esse erro ainda. Bom, ele não sei o porquê deu esse erro. Deve ter escrevido alguma coisa errada. Aí, beleza. Então, meu erro foi só uma última letra, tá, pessoal? Desculpa a gafe aí. Ao invés de ser indireta, é indireto. Fechou? Então, olha o que acabou de acontecer. Ele me deu as opções referente à marca que eu tenho aqui do meu lado, beleza? Então, se eu tenho Honda, vai aparecer os modelos que ocasionalmente são da Honda. Então, Honda Accord, City, Civic, CR-V, HR-V e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui o City. Já o do Volkswagen, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de cima, tá? Deixa eu ver se só coloquei, se eu tirei o cifrão daqui. Eu não tirei, então vou tirar aqui rapidinho. Tirei o cifrão. Tirei o cifrão. Ok, agora eu posso copiar e colar. Beleza, então copiando e colando, olha o que vai acontecer para mim. Ih, rapaz, peraí. Vamos, Excel, você tá me dando raiva já, hein?
indireto A3. Beleza. Vou dar um delete aqui. Fechou. Agora, selecionando as opções, né, que eu mostrei para vocês, o que ele me mostra então? Todas as opções referentes à que eu tenho do meu lado, beleza? Quando eu apertei o Ctrl C, o que o Excel entendeu? Não, eu quero que você vá com Shift também, mas não é para isso acontecer, beleza? Então, quando eu tenho Volkswagen, vai aparecer as marcas da Volkswagen. Vou colocar aqui o Golf, carro que eu gosto muito. Quando eu tenho da Toyota, vai aparecer aqui os modelos da Toyota. Vou colocar aqui então o que eu gosto pra caramba, SW4. Quando eu tenho da Volkswagen, da Fiat, vamos colocar o da Fiat, não é o único diferente. Então, quando eu tenho da Fiat, vai aparecer Argo, Cronos, Fastback, Maré. Vou colocar o Maré, que é a bomba que todo brasileiro gosta de ter, né? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, lembrando aí, tá? Então, um pequeno erro que eu tive aqui no ao vivo, que é igual indireto. Beleza? Não é indireta. Quando a gente abriu parênteses, o que vocês vão colocar lá na frente, né, no textinho que eu mostrei para vocês, é A2 sem o cifrão. Lembrando, quando vocês colocarem o A2, não coloquem o cifrão, porque quando vocês forem copiar e colar, aí ele vai automaticamente colocar a célula referente do lado. Fechou? Então é isso, pessoal. Finalizando então a nossa aula. Basicamente isso daí que é a validação de dados, tá? Então a validação de dados ela serve para que a gente possa colocar as informações referentes àquilo que é emitido, tá? Então por isso que se chama validar dados, ou seja, apenas dados que são validados, beleza? Então se eu validei uma informação, se eu validei algum dado, aquele dado em específico tem que ser o que eu coloquei, tá? Se eu mudar aqui novamente, ó, só mostrando para vocês para finalizar então, se eu mudando novamente, então vou colocar aqui Fiat, o do meu lado tem que aparecer as opções da Fiat, beleza? Tem que aparecer aqui as opções referente àquela marca, tá? Se eu mudar aqui do lado, vai ter que mudar também. Então, Honda, Fiat, aqui vai ter que aparecer os modelos da Fiat e assim por diante. Beleza, pessoal? Vou parar aqui de compartilhar minha tela para falar rapidamente com vocês e encerrar nossa aula. Cadê? Aí, tá no meu rosto já. Meu camarada aqui da produção é sensacional. Pessoal, então, finalizando aqui mais uma aula, hoje sobre validação de dados. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha aprendido absolutamente tudo. Lembrando, tá? Uma coisa muito importante que eu acabei notando aqui junto com o meu auxiliar técnico. Algumas informações que aparecem no ao vivo, para mim, para vocês não aparecem, tá? Então, talvez alguma ferramenta aqui do StreamYard ou do Excel em específico não permite que essa informação apareça. Mas não tem problema, vai acompanhando comigo porque eu falo tudo que aparece. Fechou? Então, finalizando aqui, foi um prazer inenarrável, imensurável e indescritível ter essa aula com vocês. Espero que vocês tenham aprendido absolutamente tudo. Se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários que na próxima aula respondo tudo que vocês quiserem, tudo que vocês colocarem aí. Fechou? Bom, gente, muito obrigado. Valeu. Falou. Pega o bizu, bizonho.